Queria falar para você o que essa foto representa para mim e te dizer que quando a gente tem a espiritualidade trabalhando a nosso favor, a gente consegue sim realizar nossos sonhos. Pode parecer uma foto tão simples, você abastecendo seu carro, só que isso não acontece no Brasil. E um dos meus maiores sonhos eram conhecer países diferentes, lugares que eu nunca fui, lugares que quando eu era criança eu sonhava em conhecer. Só que eu vivia uma vida extremamente escassa. Escassa a ponto de muitas vezes não ter nem alimentos e precisar da ajuda de amigos. Escassa a ponto de precisar de médico e não ter plano de saúde, não ter dinheiro para o remédio, não ter dinheiro para comprar uma bicicleta, para nada. Imagina assim começar o próprio negócio, imagina ser mãe e não poder trabalhar. Ah, mas quantas pessoas deixam em creche? Aqui na minha cidade, até para deixar uma criança numa creche para você trabalhar, é extremamente burocrático. É extremamente difícil. Quando a gente mora em cidade do interior, nem sempre você tem as mesmas oportunidades que a pessoa tem na capital. Mas isso não é desculpa para você não fazer o seu melhor. Quando eu fiz meu primeiro voodoo de prosperidade, eu não tinha nenhuma bicicleta. E aí eu não tô falando no sentido figurado. Ah, eu não tenho nenhuma bicicleta, tá brincando. Não, é de não ter mesmo, de morar de favor, de precisar de muitas coisas de favor das pessoas, porque realmente a condição financeira era muito, muito escassa. E o que começou a mudar? Primeiro, sobre aquela busca pela religião que eu tinha. Eu ia em vários lugares, procurava desesperadamente um lugar onde eu me encaixasse. Fui em diversas igrejas evangélicas, em outras igrejas de outras denominações e tentei, de verdade, de todas as formas me encaixar ali, mas eu nunca coube nesses lugares, porque as minhas crenças eram muito diferentes. Para mim dizer, se você tomar um copo de vinho você vai para o inferno, tudo bem, eu posso até não tomar, mas eu nunca vou acreditar nisso, não tem como, não é assim que eu penso. E mesmo nessa época era muito complicado para entender e aceitar as doutrinas dessas igrejas. Conheci o voodoo, conheci a magia natural, comecei a me encantar, comecei a trabalhar muito devagar, até porque eu tinha muito medo. Porém, com o feedback das pessoas, eu comecei a ter cursos cada vez melhores. Eu comecei a conhecer pessoas cada vez mais influentes, até que eu fiz meu primeiro voodoo, que foi depois que eu fui convidada, que eu já estava dentro da religião. Fiz o meu primeiro voodoo de prosperidade, que foi para mim. Eu imaginava que seria algo que eu faria essa semana e semana que vem eu já estaria com a minha casa própria, que era meu sonho. E não aconteceu. Eu nunca reclamei, nenhuma vez. Eu nunca sentei, pensei e perdi meu dinheiro. Porque eu tinha absoluta certeza que eu estava construindo o meu futuro com as magias que eu estava realizando. Com as magias, por quê? Porque eu fiz meu voodoo de prosperidade, mas também fazia minhas magias naturais para irem dando forças ao meu trabalho. Eu não fiz só o voodoo e deixei ele e não procurei emprego. Eu não fiz só o voodoo e fiquei de braço cruzado. Claro que não. Eu realmente me empenhei. Eu realmente fui atrás do que era gratuito, do que estava disponível e fui fazendo o que estava na minha condição, até eu ter mais condição de fazer coisas melhores. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive mais dinheiro foi fazer cursos de boa qualidade. Depois, ter contatos com pessoas influentes e que poderiam me ajudar. Depois, eu comecei finalmente a passear. Quando deu mais ou menos um ano que eu tinha feito o meu voodoo de prosperidade, eu consegui comprar a casa que eu tanto sonhava. Eu consegui realmente ter aquele sonho concluído. E o que essa foto representa? Essa foto era o sonho de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares. E eu tenho conseguido fazer isso e é através das magias que eu fiz na minha vida. Eu tenho absoluta certeza que sem elas eu ainda estaria no mesmo lugar. No lugar de vítima,
no lugar de assistencialismo, sabe aquela pessoa que precisa de programas do governo para poder ter alguma coisa? Sabe aquela pessoa que se não for a ajuda do governo não vai conseguir nem comprar uma cesta básica? Era a vida que eu tinha. Então, foi através do meu trabalho que eu consegui ter uma realidade diferente. E não precisaria ser na bruxaria. Se eu fosse uma costureira, se eu fosse uma artesã, talvez levasse um pouco mais de tempo para eu conseguir o que eu consegui. Mas eu tenho certeza que o sucesso seria o mesmo, porque quando você tem dom e talento, não tem como dar errado. Quando você tem boa vontade, persistência, vai dar certo. Seja uma loja de roupa, seja uma hamburgueria, vai funcionar. Só que para isso você precisa estar alinhado com a espiritualidade. É a espiritualidade fazendo a parte dela e você fazendo a sua. Não adianta fazer feitiço e reclamar. Mas como que eu não vou reclamar? Você não conhece minha situação. Mas eu também já vivi situações ruins e consegui não reclamar. E consegui não duvidar da espiritualidade. E esse talvez seja o ponto mais importante. Quando você tem uma fé tão forte e inabalável que mesmo durante a espera você não reclama, é muito mais fácil para você conseguir o que você deseja. E olha que eu levei um ano para conseguir aquilo que eu tinha pedido inicialmente. Claro que eu vi melhorias muito antes disso. Eu conseguia pagar as contas, eu conseguia novas oportunidades, eu conseguia serviços de outras formas que não era na que eu pedi, né? Porque quando eu pedi, eu trabalhava vendendo produtos íntimos, eu vendia sex shop. Só que com o tempo eu fui vendo que não era aquilo que eu queria. Comecei com as consultas, comecei com os trabalhos, as pessoas foram gostando, foi me motivando. E aí eu deixei completamente esses produtos, né, sensuais que eu vendia e parti para a profissão que eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza que se fosse o dom de alguma outra coisa, também teria dado certo. Muitas vezes você precisa queimar o barco para fazer o seu melhor. O que isso significa? Muitas vezes, quando você tem 2, 3 opções, você não faz o seu melhor. Ah, eu tenho serviço à tarde, tenho serviço à noite. Você não faz nenhum bem, porque nenhum deles você consegue dar o seu máximo. Você, como tem salário mínimo, o esforço é mínimo. Então, como que você vai conseguir ter uma promoção? Como que você vai conseguir ser melhor remunerado se o seu esforço também é mínimo? Eu lembro de ouvir muito essa frase das pessoas ao meu redor: o trabalho é mínimo, o esforço é mínimo. Só que as pessoas não compreendem que para você crescer espiritualmente, tudo que você faz com o outro, você está fazendo com você também. Quando você dá prejuízo para a pessoa que está pagando o seu salário, você está cavando a sua cova. Quando você dá prejuízo para a pessoa que está te abençoando sua área financeira, quando você fala mal, você está se desligando do seu eu mais importante. Abençoa o seu patrão. Abençoa a vida dele. Ai, Kelly, mas eu queria ganhar melhor. Abençoa ele, porque mesmo sem ele saber que você está falando mal dele, ele consegue sentir. Pelas teias energéticas, você pode falar mal de mim, eu não saber, mas quando a gente conversar, eu não gostar de você. Por quê? Por causa dos sentimentos. A gente consegue sentir. Energia não tem distância. Então, muito cuidado com aquilo que você está emanando, porque é isso que você recebe de volta. A vida é como uma bola. Cuidado com a força que você joga essa bola na parede, porque ela vai voltar. E às vezes, quando você joga com muita força, ela volta com muita força e te machuca. Então, se você quer ter prosperidade, abençoe sempre quem te dá o emprego. Abençoe a empresa, abençoe o seu encarregado, mesmo que eles não sejam as pessoas mais agradáveis do mundo.